Fala galera do Mobile Extreme, tudo bom? Eu sou o Lucas Alves e a gente vai começar aqui agora uma série de reviews. Mas antes disso eu tenho algumas coisas para falar. Primeira coisa, quem acompanha o canal viu que algum tempo atrás a gente colocou no ar que a gente lançaria um programa chamado Papo Mobile. E o Papo... Isso eu vou falar por duas coisas. Primeiro, para fazer o Papo Mobile eu preciso de um ambiente bem iluminado, com a parede bem branca, bem legal, para a gente fazer aqueles efeitinhos de transição, de transposição de imagem que vocês viram no vídeo de teaser. Por isso, eu estou reformando um quarto escritório para poder fazer esses vídeos. Por esta razão, hoje eu vou usar esse ambiente aqui atrás. Não é o ambiente ideal para me fazer o vídeo, mas vocês vão ver isso só na abertura e no encerramento, portanto não vai prejudicar o vídeo. Segunda coisa, quem está esperando o Papo Mobile, por favor, continue aguardando. Assim que o quarto estiver pronto, que o ambiente estiver pronto, a gente vai conseguir lançar todas as terças-feiras os vídeos explicando algumas diferenças entre tela IPS e tela AMOLED, ou então falando de quanto armazenamento você realmente precisa, essas coisas todas. Em virtude disso, vai demorar mais um pouco para sair, mas a gente quer muito colocar no ar, a gente vai colocar no ar. O Maicon, que é o cara que edita os vídeos que vocês assistem, está me cobrando muito e eu também estou sabendo que a gente está devendo isso para vocês. E agora a gente vai falar de algumas coisas que importam realmente nisso. Primeira coisa, eu quero deixar um agradecimento ao pessoal da Sony que mandou pra gente esse aparelho, que é muito legal. Eu fiquei bem surpreso quando eu recebi ele, eu não esperava tanto, por se tratando de um aparelho intermediário. E eu pude usar o aparelho por aproximadamente 15, 16 dias. E é uma das coisas que vocês vão ver também nos nossos reviews feitos por mim e por outras pessoas também. Espero que a gente consiga fazer isso. A gente vai testar os aparelhos realmente, a gente não vai simplesmente pegar o aparelho e fazer videozinho legal, como alguns canais que vocês conhecem faz, e não vai falar nada. A gente vai tentar testar os aparelhos para falar se ele é bom, se ele é não, os pontos que são realmente importantes em tratar o aparelho, os pontos que não são tão importantes, poder falar da construção. A gente vai falar se o aparelho é bom ou não, porque uma das coisas que a gente defende aqui no Mobile Extreme é que o aparelho tem que se adaptar ao seu uso. Então a gente tem que usar o aparelho, a gente tem que testá-lo realmente para falar se ele é bom ou não. Hoje o vídeo que a gente vai trazer aqui é o vídeo do Sony Xperia M2 Aqua. Um aparelho lançado há um certo tempo, mas que a gente pode testar agora. E eu tive algumas impressões a respeito dele, outras não. Vocês vão, quem seguir aí no vídeo, vai ver o que eu achei do aparelho, vai ver os pontos que eu trouxe. E eu vou levar mais pra frente, vocês acompanham até o final e vejam a conclusão se vocês gostam ou não. Portanto, vídeo do dia, Xperia M2 Aqua. Continue assistindo. O review da semana é o Sony Xperia M2 Aqua, um aparelho intermediário desenvolvido pela Sony com algumas características de top de linha. Então a gente vai falar dele aqui hoje para vocês. Começar falando da construção desse aparelho. O aparelho é à prova d'água, construído em policarbonato, e ele tem uma pegada muito sólida, uma pegada muito boa, que propicia uma segurada firme. Tem algumas falhas de construção, como as bordas meio largas que a gente encontra aqui na frente, mas não é nada que interfira no uso. Temos também o aro em policarbonato, com uma leve sensação de aço escovado. Não sei se vai conseguir focar muito bem aqui no vídeo, mas ele dá uma textura de aço escovado, mas que não é. Tem uma posição de botões também, que para quem já é acostumado a usar a Sony, não é muito incômoda, porém nos primeiros dias de uso eu tive um pouquinho de dificuldade, porque os botões foram realocados da parte superior para a parte inferior. Então normalmente a gente tenta usar os botões na parte de cima e ele fica na parte de baixo. Tem aqui um botão de disparo para foto, é uma função muito legal. Você fica segurando ele por um segundo,
ele automaticamente abre a foto e você pode configurar isso nas configurações. Se quando eu abrir você quer que ele grave, você quer que bata uma foto, ou se você simplesmente quer que ele inicie. Aqui os dois botões de volume para cima e para baixo, e aqui o botão de liga e desliga. Continuando falando da construção, aqui a gente encontra a parte de onde você coloca o chip e você coloca o cartão de memória. Muito bem construído pela Sony. Como o telefone é a prova d'água, eles têm que ficar sempre fechados e eles têm um fechamento bem bom. Do outro lado a gente encontra a porta USB para carregamento e transferência de dados, e aqui na parte superior nós encontramos o conector de fone de ouvido. Todas as portas são muito bem construídas por esta proteção à prova d'água, e aqui na parte de baixo a gente encontra os alto-falantes. É um telefone, como eu disse, muito bem construído. A gente encontra também aqui um microfone. Aqui também aqui embaixo a gente encontra outro. Como eu estava falando, é um telefone muito bem construído pela Sony. Como tem sido de praxe da empresa, eles têm caprichado bastante nessa parte. Não é novidade, o design dele é bem similar ao encontrado já nos outros aparelhos, mas é um telefone agradável. É um telefone que também tem pouquíssimos espaços para entrada de poeira. Então ele vai sujar muito pouco. Falando aqui da tela, como eu já tinha dito antes, a gente encontra umas bordas um pouco mais grossas que o comum em alguns aparelhos que a gente já viu, mas ao padrão Sony não interfere muito no uso, mas esteticamente não fica muito bonito. No uso aqui, enquanto eu faço a apresentação da tela, a gente vai poder usar um pouco do aparelho e vocês vão ver a fluidez já do sistema. Da interface, aliás, perdão. Ela é uma tela QHD de 960 por 540 pixels. A Sony usou também a tecnologia Triluminos para iluminar esse painel, e usa também o sistema de IPS. O que acontece? Como ela é uma tela IPS, o preto não é tão preto, ele se torna cinza. É uma das diferenças da tela IPS para AMOLED. Só que como é padrão também usar a tela IPS para telefones intermediários, que é onde esse telefone se encaixa, é uma tela muito boa para a categoria e pelo preço do telefone. O branco é bem branco, em alguns momentos ele se torna meio azulado, porém o cinza, o preto não é preto, ele é cinza. Vocês já estão acostumados com isso. A distorção de cores é bem limitada, e isso também a gente não encontra mais problemas. Vamos colocar aqui um vídeo para a gente poder mostrar para vocês como essa tela se sai. Vou deixar aqui para vocês verem. Tem uma lâmpada aqui em cima, mas é isso aí. Para não estender muito o vídeo, é uma sensação muito boa em assistir vídeos, filmes por aqui. Na semana que a gente pôde testar, eu assisti alguns filmes do Netflix pelo telefone e não tive muitos problemas. Não falei o tamanho da tela, é uma tela de 4.8 polegadas, que coloca ele em telas de tamanho de telefones top de linha. A gente tem encontrado em telefones
da categoria, telefones intermediários, telas de até 4.7 polegadas. Então é uma coisa muito boa poder contar com uma tela desse tamanho aqui, facilita muito. O brilho é muito bom, em ambientes externos a gente não teve problema em usar o aparelho, a não ser que fosse uma incidência muito grande, porque é uma tela bem reflexiva. Tem uma lâmpada aqui em cima e ela vai prejudicar um pouquinho em alguns momentos, mas é uma tela que reflete bastante. Mas são coisas que a gente vai se adaptando durante o uso, não interfere muito. Então vamos falar de desempenho agora. O M2 Aqua ele veio equipado com um processador Snapdragon 400, mesmo processador encontrado no Moto G primeira e segunda geração, que vai entregar um desempenho de razoável para bom nos aparelhos. Também veio equipado com a placa de vídeo Adreno 305, que também vai rodar a maioria dos jogos na atualidade. Alguns você vai encontrar alguns pequenos travamentos, outros nem tanto, mas vai ser um desempenho satisfatório na maior parte do tempo. A gente passei mais cedo aqui um teste no Antutu para a gente ver e encontrar mais informações. Ele deu 19.311 pontos no Antutu. Algumas pessoas levam em consideração isso, eu não sou uma delas, mas a gente vai encontrar aqui, ó, ele ficou abaixo do Zenfone 5, ficou abaixo do HTC One, do G3, do Nexus 5. Então, são telefones top de linha e alguns ele teve um desempenho razoável. Vamos comparar ele aqui com o Nexus 5, que é um telefone também de 2 gerações para trás. Ele teve metade da pontuação do Nexus 5 no multitarefa. Vários pontos ele teve um desempenho bem abaixo. Mas o que chama a atenção é na memória RAM, que ele teve um desempenho relativamente superior na operação RAM e na velocidade de RAM. Isso se deve a um processador e um telefone um pouco mais novo, eu imagino eu. A gente não tem mais informações a respeito disso, mas é importante ressaltar que smartphone, como a gente vive falando, não pode ser mensurado em números. A gente tem que falar se o smartphone é bom ou não. Durante o dia a dia, durante o uso, às vezes esse aparelho pode ser muito bom para uma pessoa e não ser tão bom para mim, ou vice-versa, ser muito bom para mim e não tão bom para outras pessoas. Então a gente não pode ficar levando muito em consideração os números e sim a usabilidade do telefone. Agora a gente vai falar de uma parte que incomoda muitos usuários e é uma grande dúvida na hora que as pessoas vão comprar um telefone: a bateria. A Sony equipou o M2 Aqua com uma bateria de 2.330 mAh. É uma bateria muito boa. A Sony também geralmente se destaca por oferecer telefones com baterias boas. Nos testes a gente pôde usar o telefone em modo básico, usando só o Wi-Fi, por aproximadamente 48 horas, sem jogar, basicamente acessando e-mail, acessando a internet por algumas horas. Aparentemente, em modo estamina, esse número vai para 58, 60 horas de uso, que é muito bom. Em modo mais avançado, a gente jogando, acessando a internet com mais frequência, usando o 3G, a gente conseguiu tranquilamente um dia de uso, 22 horas de bateria, sem usar o modo estamina. Então a Sony caprichou bastante nesse quesito. Eu com certeza coloco ele neste ponto, falando de bateria, na categoria de telefones tops. E é uma característica desse telefone também quando a gente vai usando ele. A Sony fez um telefone intermediário e ele vai mesclando características intermediárias com características tops, e vai dando uma satisfação muito boa em usar. Então a bateria, se você está pensando em comprar esse telefone e fica preocupado quanto à bateria, esse é um ponto que você pode ficar tranquilo. A gente vai falar, ou já falou, de alguns pontos que podem te entristecer a respeito disso, mas na maior parte do tempo você pode comprar tranquilamente
A maior parte dos quesitos, na verdade, você pode comprar tranquilamente, você não vai se arrepender. Vou aproveitar e falar para vocês aqui do hardware desse telefone. Esse telefone é equipado com um Snapdragon 400. Como eu disse antes, é o mesmo processador que é encontrado no Moto G primeira e segunda geração. Ele conta também com 1 GB de memória RAM, o que é uma memória RAM considerável para um aparelho nesse preço, nessa categoria. Veio também equipado com Adreno 305, que é a placa de processamento gráfico, que vai tomar conta dos jogos. Tem aqui atrás uma câmera de 8 megapixels, relativamente boa também, tá perdendo um pouquinho do foco aqui. Uma placa relativamente boa. O sensor frontal é um problema, a gente vai falar deles mais pra frente, mas é um sensor de 0,3 megapixels VGA. Então, para a câmera frontal, hoje em dia a gente está falando de uma câmera muito ruim, é um ponto que a Sony errou em fazer. A gente vive hoje em dias de selfie, de tudo ser registrado, a Sony deixou a desejar um pouquinho na câmera frontal. Tela de 4.8 polegadas, a gente já falou dela também, 590 pixels por 560. Então, com Gorilla Glass 3 é uma tela bem resistente a arranhões e quebra. Às vezes também é aquela questão, caiu de quina, pode ter certeza que a tela vai quebrar. Bateria de 2.350 mAh, que vai entregar um tempo de vida bem bom. Ele conta aqui atrás com um flash. Surpreendente quando vocês forem ver a qualidade dessa câmera em modo noturno, ela é muito boa. O telefone também conta com um chip NFC, a Sony coloca o selinho aqui atrás. Ele conta com NFC, Bluetooth. Você também vai encontrar aqui GPS, tudo aquilo que é de praxe em alguns aparelhos. Outro diferencial desse aparelho é que ele conta com um chip LTE. Ele tem a função 4G. Então, para quem antigamente já não era uma função luxuosa, hoje em dia já é uma função que está ficando basicamente necessária nos aparelhos. Então, você encontra nesse aparelho também. Esse telefone faz vídeo em Full HD e tem um modo HDR também bem interessante. De hardware e processamento, acho que é isso que a gente tem para falar, são os pontos mais importantes do aparelho. Outro ponto muito interessante, a gente vai falar agora de sistema. Temos um problema. A Sony deixou esse telefone no Android 4.4.2 KitKat. Vou mostrar aqui para vocês. Ele vem de fábrica no 4.4.2. Aqui vocês vão ver. Aqui. O que acontece? Não existe intenção de ser atualizado pelo Lollipop. Então é um telefone que você vai pagar um valor relativamente alto, e os concorrentes dele já estão no Android 5.0, como é o caso do Motorola Moto G geração 2, já está no Android 5.0. Mas é um probleminha que a Sony, alguns veículos trazem a intenção da Sony atualizar, outros não. Mas, enfim, se você está pensando em comprar também, você tem que saber que ele vem nessa versão e não vai receber a atualização para o 4.4 no Brasil. A interface é bem mexida. A Sony também, como é característica da empresa, manda com bastante alteração. Deixa o sistema bem bonito, sim. Só que às vezes ele tem uns leves engasgos que prejudicam no uso. Em jogos a gente não tem... É interessante isso também. Em jogos eu não encontrei muitos engasgos, muitos travamentos.
Porém, no uso da interface, é comum a gente entrar no menu e querer voltar e ele dá alguns travamentos. A gente é bem mexido. Isso aqui é bem legal, é uma função que a Sony colocou no sistema para você classificar os seus aplicativos e como você quer que eles sejam exibidos. Se você clicar aqui em ordem alfabética, ele automaticamente coloca em ordem alfabética. Na classificação pessoal, ele vai pelos aplicativos e a ordem de instalação ou relevância. A Sony também manda aqui o Video Unlimited, o Rádio FM, que é uma função que também é incorporada nele, o Track ID, que é aquela funçãozinha de identificar a música que está tocando no momento. Expedia Care, você entra nesse aplicativo e consegue ter um suporte online em alguns casos, dependendo de qual for a sua dúvida. Tem também o File Commander, que é bem legal isso, que às vezes eu sinto falta no Android puro, que é um gerenciador de arquivos. O Update Center também é bem interessante essa função. É uma central de atualização. O problema é que muitas vezes os aplicativos dão erro na hora de instalar. Então ela não funciona 100% todos os momentos. Mas ela junta tudo aqui. A Play Store também já faz isso, mas é uma função legal. Outra função nativa é o Office Suite, que é uma função de bloco de notas. Ele vem com um GPS também nativo, que não é o Google Maps, que é bem legal, o GPS da Garmin. Para quem usa, eu já tive a oportunidade de usar. É um GPS bem satisfatório. PlayStation Mobile, esse é um ponto bem interessante neste aparelho e em todos os aparelhos da Sony. Vamos ver se ele vai demorar a conectar. Ele vai pedir para atualizar o aplicativo. Eu vou colocar aqui para atualizar, enquanto isso eu vou explicando para vocês. O PlayStation Mobile é uma PSN para o seu aparelho. Nele você vai encontrar vários jogos bons, alguns exclusivos para o telefone, outros para PS3, PS4 ou o console que você usar. Então é bem legal que você junta tudo aqui. Você pode comprar jogos aqui, executar no seu videogame, ou você pode ver jogos aqui feitos exclusivamente, otimizados para o aparelho, otimizados para o aparelho, e você vai tê-los. Tem o What's New, que é uma centralzinha também de novidades, de aplicativos novos. Com o tempo você vai vendo que ela é desnecessária, mas a Sony colocou aqui também. Ela é basicamente uma loja dentro do aparelho, é meio confuso no uso, não é uma função que merece tanto destaque. Por outro lado, uma função que é de destaque, a gente vai falar mais para frente, é a câmera, que tem alguns modos de disparo aqui bem legais, mas isso eu vou deixar para falar quando eu for falar da câmera. Aqui, ó, os leves engasgos é nesse momento que eu falo. Também tem algumas funções extras aqui de backup, leitor de código de barras, mas coisas que a gente consegue em alguns aplicativos também, mas é interessante ter no nativo. Galera, de sistema eu acho que é só isso que nós temos para falar. Tem algumas coisas interessantes aqui, o NFC, essa parte aqui é bem legal também, a gente consegue acesso puxando com os 2 dedos, também padrãozinho do Android. Vem para mais configurações, puxando com um dedo vem só para as notificações. De sistema é isso que a gente tem para falar. Esse telefone ele não se destaca por isso, o destaque dele eu acho que vai ficar mais pela câmera mesmo e pelo desempenho razoável que ele apresenta em vários momentos. E a melhor função dele, lógico, eu já falei disso, é o fato de ele ser a prova d'água que diferencia de vários outros aparelhos.
Então, de sistema é isso aqui que a gente tem para falar. Então, pessoal, esse foi o review do M2 Aqua. O que acontece? Depois de assistir, depois das coisas que eu disse, que eu achei, você me pergunta, Lucas, e aí? Vale a pena? Eu defendo a tese de que o smartphone tem que se adaptar a você. Por isso, é muito particular essa pergunta. Para mim, Lucas, redator do Mobile Extreme, não. Porque eu estou acostumado a usar um aparelho de um pouco mais de tempo também, que é o Moto X 2013. E ele, mesmo não sendo mais hoje um aparelho top de linha, quando ele foi lançado ele era um top. Por diferença de sistema, essas coisas, ele tem um desempenho relativamente superior ao M2 Aqua. Usando, eu encontrei alguns travamentos, alguns engasgos. A Sony não tem um teclado muito bom para digitação, então galera que gosta de ficar usando o celular no WhatsApp, no Messenger, para navegar de forma geral, pode encontrar de certa forma um incômodo ao digitar. Por outro lado, ele é um aparelho que tem várias qualidades. Ser a prova d'água é uma delas, ter uma construção boa é uma delas, a bateria é arrasadora. Falando do Moto X 2013, ela nem se compara, ela é bem melhor que a do Moto X 2013. Então, tem os prós e os contras. Porém, quando a gente coloca comparado com telefones intermediários, é que a questão fica um pouco mais complicada. Você encontra telefones mais baratos que ele no mercado, que podem entregar um desempenho superior. Por exemplo, o Moto G segunda geração. Não vou comparar quem é melhor, só que você encontra um desempenho levemente ou superior em termos de sistema no Moto G2, porque usa o Android puro. Mas é aquela questão de, eu acho bonito, eu acho feio, você que tem que analisar. Esse telefone hoje ele é encontrado entre R$ 799 e R$ 950 reais. Em algumas promoções eu já vi de R$ 750 reais. É um preço justo. Falando de Brasil, hoje é um preço justo. Mas ele foi lançado a R$ 1.000, que na época era um preço bem salgado, por você encontrar telefones pouco mais caros, mais superiores. Então, assim, se você puder testar esse aparelho antes, ir a alguma loja, se você gostou dele, quer comprar, quer ter como ele como seu próximo aparelho, vai a uma loja, procura, dá uma olhada, dá uma navegada nele, você vai ter mais noção. Minha intenção aqui foi ajudar vocês e sempre vai ser essa, trazer os pontos bons, os pontos negativos e não. Deixo de novo meu agradecimento à Sony, parabéns pelo trabalho feito aqui. Eu imagino que não seja fácil entregar o que vocês entregaram por esse preço, e eu espero que vocês mandem mais aparelhos pra gente, por favor, pra gente poder testar e deixar as nossas impressões e continuar a nossa parceria. Quer saber sobre o Papo Mobile? Dá uma clicada aqui em cima, você vai ver o teaser explicando o que é o canal, algumas coisas. Se você quiser ver o review escrito disso, dá uma entrada aqui, você vai ser direcionado para o nosso site, aí você vai poder ler o review, vai estar um pouco mais detalhado, você vai encontrar gráfico, vai encontrar números, e eu peço que você, por favor, dê o joinha no nosso vídeo, dê o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, siga as nossas mídias sociais, siga o nosso Facebook, siga o nosso Instagram, siga o nosso Twitter, vai estar tudo descrito aqui embaixo para você, os links para você poder entrar. Aí você continue acompanhando o nosso site. Se inscreva também para você receber as nossas atualizações. Nosso próximo vídeo, Moto E segunda geração. Motorola deixou o vídeo, mandou o telefone pra gente. Eu estou testando o aparelho, estou gostando dele, levando em consideração que é um telefone básico, um telefone de entrada, estou gostando. E você acompanha aí, mais pra frente a gente vai ter o review do Moto G2. Por este ser o primeiro vídeo, a conclusão vai fazer um pouco mais longa. Você também vai encontrar mais pra frente Huawei P7, Moto Max a gente quer trazer. Vamos trazer também Positivo. O Positivo lançou um telefone bem legal e a gente vai colocar ele aqui.
Vamos trazer mais telefones da Sony, se a Sony nos enviar. Então vai ter muito aparelho legal que eu vou testar e tentar trazer para vocês. Obrigado por ter assistido. Esse foi o nosso primeiro vídeo de review. Continue acompanhando para você ter mais informações a respeito. Um abraço, galera.